No vídeo de hoje eu vou falar com os casais endividados e eu montei um passo a passo para ajudar esses casais a saírem dessa situação, beleza? A gente sabe que é muito desconfortável estar nessa situação e muitas vezes a gente é pego de surpresa, ou por uma crise que traz um desemprego do marido, da esposa ou dos dois, ou uma redução do salário, ou enfim, sei lá, qualquer coisa que acaba pegando o pessoal desprevenido e acaba criando dívidas, ou simplesmente uma falta de controle que muita gente tem e por causa dessa falta de controle as pessoas sem perceber acabam gastando mais do que ganham e aí acabam contraindo dívidas. E o problema das dívidas não é só o dinheiro em si, mas é que isso acaba afetando às vezes a relação do casal, acaba afetando a relação com os amigos, com o parente, com o pai, mãe. É muito ruim isso, né? E acaba virando uma bola de neve. Quanto antes a gente sair dessa situação, melhor. E é por isso que eu montei um passo a passo que eu vou mostrar para vocês agora. Então, gente, vamos lá mostrar como que a gente pode fazer para sair das dívidas de um jeito tranquilo ou da melhor maneira possível. E se você acha que esse conteúdo aqui pode ajudar algum amigo seu, algum conhecido seu, que isso pode ajudar outras pessoas, por favor, simplesmente clique aqui no curtir, no compartilhar, depois deixe seus comentários do que você achar sobre esse vídeo, porque quanto mais você faz esse tipo de interação, mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo, beleza? O primeiro passo que o casal precisa fazer para sair das dívidas é conhecer essas dívidas. E o que seria conhecer essas dívidas? Você imagina aí, vou fazer um paralelo aqui, tá? A dívida como um monstrinho, e esse monstrinho ele cresce com uma certa velocidade. Então você precisa saber o tamanho do monstrinho e a velocidade que ele cresce, que é o montante que você está devendo e os juros que vão incidir sobre essa dívida. É a primeira coisa que você precisa saber. E se você tiver uma dívida, você faz isso para uma dívida. Se você tiver duas dívidas, você faz isso com as duas dívidas. E assim por diante. Você precisa conhecer a sua situação atual diante das suas dívidas. O segundo passo para você sair dessas dívidas é conhecer a situação atual da família, tá? Ou do casal. Então assim, vocês entenderam como é que estão as dívidas. Então você sabe que você tem uma ou duas dívidas nesse valor aqui e com essa taxa de juros. E agora eu preciso fazer uma lição de casa dentro de casa, né? Uma lição de casa dentro de casa. É isso aí. O marido e a esposa, eles precisam se conversar para entender por onde que está saindo o dinheiro deles. Ou seja, quais são as despesas, se eles ainda não fazem isso, né? Entender onde que eles recebem as receitas, quanto que eles recebem e realmente entrar ali num alinhamento bem grande para eles terem na ponta do lápis tudo que entra e tudo que sai. É o passo inicial para começar a sair das dívidas. Entender o tamanho do problema e entender a sua situação, ok? Aí, gente, o terceiro passo são esses alinhamentos que vão precisar acontecer entre o marido e a esposa para eles definirem o quanto eles vão começar a poupar por mês para poder eliminar essas dívidas e quais dessas dívidas eles vão começar. Então o primeiro, né? Quanto eles vão começar a poupar, tem que ser uma conversa entre os dois. Os dois têm que entender que vai ter que fazer algum sacrifício ou alguns sacrifícios durante esse período que eles estão aí para quitar essas dívidas. Então o homem vai ter que abrir mão de algumas coisas, a mulher vai ter que abrir mão de algumas coisas e aí eles podem também, diante de tudo que eles têm como despesa, fazer uma priorização daquilo que eles podem eliminar antes, daquilo que eles podem eliminar depois. Eu tenho um outro vídeo falando sobre isso. Se você for no meu canal, você vai ver sobre o que priorizar quando você quiser reduzir custos. Você pode dar uma olhadinha nesse vídeo que ele ajuda, mas a ideia é fazer esse pente fino para dizer assim, então a gente tem X mil reais por mês para começar a poupar e usar isso para quitar as dívidas. E aí eles têm que entender quais dessas dívidas eles vão quitar, porque é o seguinte, não adianta você começar a pagar as duas ou três dívidas juntas ou escolher simplesmente a de maior valor. Não é tão simples assim. Eu vou explicar o porquê. Você imagina agora, vou fazer uma comparação aqui para ficar mais fácil de entender, beleza? Você imagina uma pessoa que sofreu um acidente e ela foi atropelada, tá? E essa pessoa que foi atropelada, ela tem vários ferimentos. Você olha ali o braço dela, todo ensanguentado, com sangue pisado e um corte que pega o antebraço inteiro. Só que esse corte, ele não tá sangrando, ele tá estancado. Ele tá ali, feio, a pessoa não tá perdendo sangue por aqui. E aí essa mesma pessoa tem um corte no pescoço aqui de 2 centímetros e tá jorrando sangue aqui, igual uma cachoeira, sem parar. Qual desses cortes você acha que vai matar a pessoa? O cortezinho de 2 centímetros aqui que tá jorrando ou o corte do tamanho do antebraço da pessoa? O cortezinho que tá jorrando sangue aqui, porque se ela perder todo o sangue ela morre. A mesma coisa é com a nossa dívida. Então a gente precisa olhar não só pro tamanho da dívida, mas a gente precisa entender a velocidade que essa dívida cresce, que são os juros.
E são essas dívidas de juros maiores que eu preciso priorizar na hora de eliminar as minhas dívidas. Então, por exemplo, se eu tenho um empréstimo que eu fiz no banco e eu tenho uma dívida do meu cartão de crédito, provavelmente essa dívida do cartão de crédito tem uma taxa de juros muito maior do que essa outra. Então é mais inteligente começar por essa dívida do cartão de crédito, porque senão é ela que vai te matar, mesmo ela sendo menor. Quarto passo que o casal precisa fazer, e poucas pessoas fazem isso, parece que elas têm medo, passa longe do gerente do banco, não quer falar, recebe ligação, finge que não está em casa, não pode fazer isso, você tem que dar as caras lá. E uma coisa muito importante, se você se mostra que você tem interesse em quitar a dívida, o outro lá está muito mais interessado do que você, porque ele quer receber essa dívida. E eu já vi muitas pessoas que conseguiram fazer excelentes renegociações, porque elas foram até os credores e conversaram e tentaram chegar num denominador comum. E muitas vezes você acaba pagando um valor até menor do que o seu saldo devedor original. Então a questão da renegociação ela é importante sim, não se finja de morto, não suma do mapa, dê as caras, ainda que você ainda não possa, dê uma satisfação, dê uma postura diante disso, e essa é a postura adequada. E se você já tem o seu plano e sabe como vai fazer, então faz uma proposta para vocês negociarem e ver como que vocês vão chegar até zerar essa dívida aí. Quinto passo, e para mim um dos mais importantes, porque esse quinto passo aqui, ele pode fazer com que esse seu tempo aí de sofrimento, entre aspas, que você está na dívida, ele se reduza drasticamente. Por quê? O que eu preciso geralmente para quitar minha dívida? Eu preciso de mais dinheiro. E aí a gente até faz um plano, o marido com a esposa, para ver o que eles podem economizar para reduzir, sobrar mais. Mas e se um dos dois pensarem em fazer renda extra? Ou os dois? Isso pode ajudar aí muito a quitar essas dívidas num espaço de tempo muito menor. Então, se abram para esse tipo de situação nesse momento que vocês estão quitando as dívidas. Nada impede que num período específico alguém trabalhe aos fins de semana ou à noite, ou faça algum bico, venda coisas na internet. Eu falo muito isso, né? Aproveita coisas que você tem e não usa e venda na internet, venda em grupos de WhatsApp que você tem, em grupos de Facebook. Aproveita, tem muita gente fazendo isso e fazendo um bom dinheiro com isso, só de vender coisas que não está usando. Então aproveita essas oportunidades, principalmente nesse momento que você tem uma dívida para quitar, e com essa renda extra você vai poder reduzir absurdamente o tempo que você vai ficar com essa dívida aí rolando. Gente, seguindo esses 5 passos, eu tenho certeza que você vai pelo menos passar por esse período com mais tranquilidade e em menos tempo. Ok? Eu espero que tenha feito sentido para vocês aí. Se isso te ajudou, como eu já disse, comenta aqui para eu saber, compartilha esse vídeo com mais pessoas, dá um like e até o próximo vídeo.